a gente faz sessão aqui de segunda-feira, faço também lá na Parada Inglesa. E a propósito da gente, com esse trabalho que está sendo feito aí nesses meses, é estudar com mais profundidade as obras do Polidoro, que não são simples, né? São muito complexas. A gente se propõe, nos livros, ressaltar alguns conceitos, mas de forma mais prática, né? Porque a gente tem a teoria, tem o Evangelho Eterno, que é aquele livro extremamente sintético, conceitual, e os livros, eles desdobram em cases as verdades e as teorias aí entregues e restauradas. Então é importante a gente tentar, né? Quando a gente vem aqui, a gente fala, quem dera que todo mundo tivesse lido o livro, porque ficaria um debate, não ficaria só uma coisa monocórdica, né? Então, esse livro do seu Oswaldo, ele vai tratar da história de um espírito chamado Gregório, tá? Esse espírito, como é muito habitual num planeta ainda muito primitivo e muito ligado ainda às religiões, a gente vai ver que ele também teve centenas de vidas como religioso profissional, né? E aí a gente vê que, no decorrer do livro, assim, ele teve várias vidas não só como protestante, mas que nessa última vida como Gregório, ele foi um luterano, né? Tudo bem? E a gente vê que ele conviveu na época do João Hus, que foi aí no século XIV, e ele militou contra a restauração do que João Hus estava iniciando. A gente faz aí até coloquei aqui um pedacinho do Hus, porque acho que é uma oportunidade de estudar um pouco o que o Oswaldo fala, né, nos livros. A gente vê que o Hus, ele foi o primeiro a começar uma reforma. Quem foi Hus, né, João Hus? É o espírito de Elias, que em outras vidas foi quem? Lá atrás foi Pitágoras, depois foi quem? Foi Ezequiel, depois foi Moisés, né, na sequência. Foi João Batista. Ele e poucos outros espíritos entregaram grandes verdades nesse planeta, né? O que acontece? Quando houve essa corrupção que durou 10 séculos, do século IV ao século XIV, o João Hus começa, no século XIV, por ordem de Jesus, no plano espiritual, um grande trabalho de restauração. E aí é o começo desse trabalho, que teve o Wycliffe antes, Hus, Lutero, né, e outros aí na sequência. Então, Hus, o que ele fez? Ele era um reitor da Universidade de Praga, ele era um sacerdote, um teólogo, bastante inteligente, bastante hábil com as palavras, ele mobilizava muita gente. E ele foi o primeiro a começar a reforma da igreja. Então, esses grandes espíritos, eles são poucos, porque tem que ser muito corajosos. Eles bancaram e bancam as verdades divinas até o fim, né? Numa época muito mais primitiva do que hoje, né? A gente alguns de nós podem ficar meio receosos de falar algumas coisas, naquela época era morte mesmo. E aí, o que ele fez com essa reforma que começou lá com ele? Ele criticava a venda de indulgências, nós vamos ver depois o que é isso. Publicou um tratado onde falava que não devia ficar perseguindo os milagres, ou achar que tudo era fruto de milagres, né? Essa coisa mágica, essa coisa... Ele falava que perdão de pecados só realmente com comportamento, né? Não era nunca por dinheiro, que são as indulgências, a gente vai ver depois. O Papa ia ser infalível, uma blasfêmia. Imagina numa época medieval que a igreja dominava terras e governantes, ele falava isso. Ele foi, por causa disso, considerado herege, condenado e foi queimado vivo em 1415. E dizem que, quando ele estava sendo queimado, ele falou a seguinte frase: hoje vós assais um pato, mas dia virá em que os cisnes de luz voará tão alto que as vossas labaredas não mais alcançarão. Séculos depois, ele volta como Kardec, tá? Então, consumindo fogo, vinham até aquelas mulheres piedosas em torno dele e ele se manteve vivo e altivo, até porque também tinha mediunidade também, né? Não estava cego para as verdades divinas. E é só interessante que eu quis fazer assim, o que era a igreja naquela época, né? O seu Oswaldo, nessa vida, ele fala com contundência contra as religiões. Tem gente que sai daqui e fala, mas é tudo isso mesmo, mas ele é muito rigoroso e tal. O que as religiões faziam naquela época, né? A gente vê que nessa época, começou a restauração, e um pouco antes, como é que eles negociavam e mercadejavam Deus, né? Então, assim, cardeal, o título é vendido por dinheiro, os bispos vinham de uma casta muito nobre, tinham uma vida extremamente mundana e cada vez mais ricos, sem se preocupar com a doutrina, com o sacerdócio, né? Eu não sabia disso. No século X teve a pornocracia papal, tanto que a igreja quer apagar esse período da história. Eles falam assim, não é contabilizado isso.
que era o governo das meretrizes. As mulheres, era tanto Sodoma e Gomorra dentro daquela igreja, que elas manipulavam todo o séquito de papas que viriam, por meio de traições, de seduções, tudo mais. Então a gente vê assim que o Sérgio III foi amante de uma dessas mulheres, que também eram de família altamente aristocrática, e aí ele teve um filho, e o filho dele foi um outro papa. Então era uma sequência de escândalos, né? O que foram as indulgências? Era aquela coisa de você trocar os pecados por dinheiro. Então, em troca, os fiéis, na construção dessa basílica, eles pediam que os fiéis recebessem uma bula, que a igreja declarava o perdão da alma se ele comprasse aquilo, quer dizer, pagava por dinheiro. Eu li na semana passada na Veja que o Papa atual está indo para a Alemanha e para a Inglaterra e vai cobrar a entrada para aqueles que quiserem vê-lo. Eu falei assim, gente, eu falei assim, o que mudou, né? Quer dizer, no século XXI, a gente tem igreja ainda, está caída, está desmoronando, está nesse caos que está, por causa disso, estão escândalos de pedofilia quebraram a igreja hoje, ela está tendo que levantar recursos e dessa maneira. Então, é o caos do caos, mas ainda ela está desmoronando, mas ainda ela está firme, ainda ela não acabou ainda, não desmoronou. Então, a gente vê que esse foi um dos motivos, nesse caso aí da Basílica, que Lutero realmente se revoltou, tá? E a gente vê como é que era o comportamento, porque assim, não interessa nada você divulgar uma doutrina se você não vive a doutrina. Como é que os papas se comportavam? O João XXIII era adúltero, o Argento VI só fazia infâmias, João XXIII dava absolvições por dinheiro, mandou esfolar vivo e queimar na fogueira o bispo. Em seu reinado foram queimados mais de 10.000 hereges. Ao morrer, deixou em seus cofres uma fortuna imensa, sacada aí dos cristãos. Bento IX, Papa aos 12, levava uma vida devassa. Mandou envenenar o Papa Clemente II, que era o próximo possível. Na véspera da noite de São Bartolomeu, aquela noite fatídica que realmente muitos cristãos foram perseguidos e queimados, Pio V enviava uma mensagem a Carlos IV, que era o imperador. Mate-os a todos, como outrora fez Samuel, com os amalecitas, por ordem de Deus Jeová. Então, assim, casar, a primeira coisa que você fala da igreja hoje, quando a gente critica a instituição, fala assim, como é que eles vivem e o que eles fazem. O Papa hoje é um exemplo disso, né? A gente vê assim que ele vive naquela mais absoluta riqueza, as pessoas morrendo e ainda provocando inúmeros escândalos e quer que a doutrina dele vingue. Pior é que o pessoal compra, né? A gente sabe que o pessoal compra, mas está muito derrocada a Igreja Católica hoje. E aí temos o caso do Gregório, né? Pior do que morrer é desencarnar mal. O seu Oswaldo falava isso, sempre falou isso, e ele fala que a segunda morte do espírito não é morrer e a pessoa se confrontar com aquilo que ela de fato é, que a gente tem uma ilusão de que nós somos e o que de fato nós somos. Mas é você falar assim, putz grila, né? Eu me arrependo profundamente de tudo que eu fiz e aí não tem jeito. Então é a desilusão religiosa profunda considerada a segunda morte. Centenas de vidas, esse espírito aí tem desencarnado mal. E aí ele foi para... Como é que desce aqui, Milton Luiz? Eu quero entrar com aquele negocinho assim. Cadê o mouse? Aqui? Eu sabia que você ia usar o mouse também. Não. Tem que tirar aqui atrás? Milton Laser, pega aqui. Falta de combinar. Essa hora que você ia usar o mouse. Bom, eu vou lendo O então. mouse aqui, pô. Então é o seguinte, ele... preciso do mouse. Ele vai para a subcrosta e assim, o que é o frio, né? Isso? Não. Não, é isso mesmo, pode deixar aí. Isso aí mesmo. Ele vai para a subcrosta e a gente vê assim, como é que a gente divide hoje o planeta, né? Isso aqui é o básico, isso aqui é a liçãozinha, quando o espírito desencarna, é o beabá que ele recebe, tá? Então assim, como é que funcionam, como é que é o Atlas espiritual? 7 céus. O Oswaldo divide nos livros dele em 4 grandes áreas. Subcrosta, zona da crosta, umbrais, planos de luz. O serviço da crosta, o subcrosta é sempre um lugar muito frio, porque revela o quê? A frieza do espírito. Então, eu falo pranto e ranger de dentes, né? Não é aquele lugar quente que o pessoal imagina. E são 70 subfaixas. Zona da crosta, onde a gente está, 70 quilômetros mais ou menos. É um lugar que eu orar e vigiar o tempo todo. Por quê? Porque vagueiam e vagam aqui os mais diversos espíritos desencarnados
espíritos de animais, de elementais, duplos de encarnados. Então, não é fácil nos dias de hoje, né? Quando a gente vai em um ambiente e fala assim, esse ambiente que está carregado, porque a pessoa é um poder. Quando ela pensa, sente e age errado, ela se afina com os espíritos afins. A gente nunca está sozinho. Então, às vezes, cria em volta daquelas pessoas verdadeiros furacões. Importante nos dias de hoje, água fluidificada, orai e vigiai. O espírito que não tem consciência gruda naquilo que para ele é mais fácil, para ele é mais afim. E a gente tem muito campo aqui na encarnação para isso, infelizmente, né? Tem muito campo para o erro, para a malícia, então gruda. O umbral, que é o exterior, que aí se fala que começa a fase de luz, que é onde está o nosso lar, o famoso nosso lar, que é o terceiro céu mais para cima, mas é aí. Terceiro céu. E aí que são uma faixa de 1.200 quilômetros, né? Daqui até onde, hein? Daqui até Foz do Iguaçu é 1.000, né? Aqui é Porto Alegre. Então, daqui a Porto Alegre, mais ou menos, aí os umbrais exteriores. E os planos de luz começam do quarto céu para cima. E a gente sabe que todas essas faixas, tem milhares de subfaixas que são condizentes com as suas faixas interiores. Então, assim, você vai para um plano de acordo com o seu nível, de acordo com o seu peso, é automático, e de acordo com aquilo que você também desabrochou internamente. Então, quanto mais você cresce dentro para fora, mais para fora você ocupa os céus mais divinizantes. Quanto mais você é chumbado, mais profundo do planeta você vai, tá? Eu coloco assim, porque para começar, dos abismos tenebrosos da subcrosta até os mais luminosos e gloriosos reinos, tudo quanto se vê testemunha o comportamento dos indivíduos durante a encarnação. A gente não tem muitas dúvidas, a gente pode ter algumas desilusões, mas quisera a gente que não fossem tão decepcionantes. Por quê? Se você sabe que você vai desencarnar, vai para um plano próximo agora, né, ao morrer, de acordo com o que você está vivendo hoje, que a gente trata de viver melhor então. Porque 1 mais 1 é 2, né? Se você sabe que o comportamento do indivíduo, o desencarne, é testemunha disso aqui que você vive agora, é muito sério você tratar de se emendar, porque não pode ser uma grande surpresa o desencarne para a gente. Tem desilusões? Tem, até para espíritos realmente grandes, há sempre desilusões, né? Mas que elas não sejam tão grandes quanto para quem conhece. Então, assim, tudo é resultado daquilo que fez, de como procedeu no seio da família humana. Muito sério isso. Comportamento aqui e agora é o que nós vamos colher daqui a pouco. Então, isso aí tem que estar na nossa fronte, assim, cada minuto da nossa vida. Por quê? Porque somos eternos, somos imortais, né? A gente devia saber tudo isso desde que nasce. Não, acho que deu-me. Ó, Jesus diz assim, então ele vai lá, ele ficou 60 anos na subcrosta. Aí você fala assim, 60 anos, né? Como é que é o tempo no plano espiritual? Mas é um tempo. Quase uma vida de encarnado aqui, 60 anos, né? Fica lá, pagava em forma de angústia o desprezo dado à soberana causa. É muito doloroso, né? A gente já teve vidas, a gente não lembra, né? Já passamos por muitas, nós todos, né? Num planeta ainda primitivo de evolução, com massacres, com perseguições, com a religião ainda dogmática imperando, tivemos muitos problemas sim, né? A gente não recorda, tem um lado bom de não recordar, mas que a advertência fique gravada na nossa alma para que a gente não erre mais, né? Enquanto se fazem raciocínios a respeito de todo aquele arsenal de certezas e de validades com que o sectarismo esposado pretendia ser o exato salvador, nada se encontra. A dor e a treva a tudo respondem com a mais absoluta indiferença. Primeira coisa que você faz quando chega num lugar que você se vê desesperado é o quê? Clamar por Deus, né? Clama, Senhor, clama, Senhor. Passa-se anos e ninguém responde. Então, assim, é realmente terrível e terrificante para o espírito falar assim, poxa, mas por que Deus não me atende? Estou tão precisado. E a hora chega na hora certa para aquele espírito. Mas é a coisa mais normal, é esse clamor quando há essa baita decepção no desencarne, tá? E que não serão ouvidos até que pagarem o último ceitil, não afirmou que a ferida a ferro, com ferro será respondida? Crer não é apenas falar, fazer ou inventar simulações de idolatrias. Crer é imitar a Jesus. Na hora certa a gente fala assim, poxa, mas Deus é tão impiedoso assim. É tudo de dentro para fora,
quando o Espírito de fato começa um movimento interior dele, ou de arrependimento, ou de reflexão profunda, tal, a coisa vem. Então, é de dentro para fora que o mecanismo é acionado, não o contrário. Mas há um tempo e há um respeito nesse tempo, para o Espírito amadurecer algumas coisas. Mas, infelizmente, é muito comum essa cena do Espírito desencarnar e chamar por Deus e não ser atendido. Como é que funciona o recolhimento? Né? Ecoados dias e decênios de dor, volta-se a ouvir a fala singela da verdade. Gregório, vem comigo, trago ordem para recolhê-lo a um hospital, para logo mais se preparar para voltar à carne. Então, assim, ninguém nunca está só, ninguém nunca está abandonado, mas há um respeito profundo pela justiça divina, tá? Que rege dentro para fora. Quem era esse servidor de Deus que recolheu ele? Sou alguém que não tem muita luz, que é pobre em raio de ação, mas é rico em fartíssimas provas de elevadas experiências dolorosas. Normalmente, quem recolhe o outro é aquele que passou pelo problema, que sabe exatamente como o outro se sente e tem mais condições de ajudar, tá? Então, isso é muito comum. Passou igualzinho o Gregório, ele passou as últimas encarnações entre cultos religiosos. Tomou parte em acampamentos inquisitoriais, na noite de São Bartolomeu, teve função importante no Santo Ofício. Após a morte, esteve entre sangue e uivos por mais de 80 anos. Os dois estão muito aquilatados, muito parecidos. Somos dois errados confessos, somos dois fracos perante nós mesmos, pois é patente que divisamos a verdade e não soubemos respeitar. Longe estivemos dos Wycliffe, dos Hus, dos Luteros e do Giordano Bruno. Ficamos encolhidos, sujeitos, acovardados diante do monstro do convencionalismo. Isso vale pra gente, né? Isso vale pra gente, não é só pra eles, não, é pra gente. Vocês outros falavam numa sessão assim, antes de falar pra vocês, eu falo pra mim mesmo. Em nome de Deus, do Cristo, da verdade, do bem, tomamos pela mão e conduzimos a mentira e o crime. O pouco de paz que temos é ainda por empréstimo, é obra de misericórdia divina, que aguarda no tempo, no espaço, os devidos resgates. Isso aqui é seríssimo, né? Em nome de Deus, do Cristo, tomamos pela mão e conduzimos os outros à mentira e o crime. A gente não tem ideia da responsabilidade das religiões formais em conduzir os espíritos à mentira e ao crime. Quanto isso nos tem custado. E como agora vai ser um break bacana que nós vamos viver agora, para acabar com esses desencarnes repetitivos, religiosos encarnam, sofrem, voltam, reencarnam de novo, caem em vício de novo, dogmáticos, desencarnam de novo. É uma roda viva que precisa começar, porque a Terra tem um programa divino, tem que ser um planeta igual um Sol, e essa grande camada que ainda tem de umbral exterior e subcrosta, que é o que nós mais temos no planeta hoje, tem que diminuir. E isso aí por quê? Porque há um programa para a matéria e para o espírito. Os dogmas religiosos, eles impedem que isso diminua. Nós ficamos aqui, ó, vai e volta, bate e volta, não dá mais. Por isso nós entramos agora na fase de maturidade espiritual. Vai ter que se defrontar de frente com todas essas leis e vai ter que trabalhar a favor das leis e não contra elas. E não é mais questão de religião. Quando a gente vem falar do divinismo, vem falar aí do seu Oswaldo entregou, nada mais é do que repor as verdades divinas no lugar. Não tem segredo, não está sendo inventado nada de novo. São revelações das leis que regem o universo. Ponto. Querendo ou não, gostando ou não, são essas leis que regem o universo que espíritos como nós, como todos os outros planetas, seguem essas leis maiores. Precisamos nos conscientizar que temos que viver em consonância com as leis divinas e não contrário a elas. Porque não tem discussão. Viveu contra as leis, você automaticamente é punido. E uma punição interna, tá? Dentro para fora. Mas automaticamente você desequilibra, você vive à margem dessa lei, você cai. Então, assim, conscientizar de quais são as leis e viver de acordo com essas leis é a coisa mais inteligente para a gente fazer, né? E aí, assim, como é que foi a vida de Gregório no mundo? Gregório era um luteranista e rico. O que ele pregava como luterano? Crença do luteranismo. Luteranismo recusa a primazia e a autoridade romana. Lutero, luteranismo, tá? Então, Lutero veio depois de Wycliffe, veio depois de Hus, né? Traduziu a Bíblia, muito importantíssimo ter traduzido a Bíblia para outras línguas que não só o latim.
Então, assim, tirar o Papa como autoridade máxima e aí o pastor passa a ser a autoridade oficial dessa religião. Considera o Antigo e o Novo Testamento com a palavra de Deus inspirada. A gente vai ver assim que eles levam a ferro e fogo. Eu comecei a ler várias coisas do luteranismo, eles levam a ferro e fogo essa questão aí da Bíblia, né? E a palavra de Deus inspirada aí pelo Espírito Santo, nós vamos ver depois. Afirmam que o ser humano é salvo por graça e fé e não por obras meritórias. Olha só essa afirmação que até hoje é apregoada. Até hoje, até peguei o número de quantos luteranistas tem no mundo. Uma montanha de luteranos, uma montanha de protestantes, porque isso aqui também é a coisa, não é só do Lutero, é do anglicano, é do Wycliffe. Todas essas seitas se dividiram, elas bebem na mesma fonte. Não importa as obras. Você imagina para um espírito, ele ser educado do começo ao fim da sua vida, falando assim, não importa as obras. Como isso aqui é sério? Porque a gente fala assim, mas por que se critica tantas religiões? Cara, isso aqui você está indo contra ao seu próprio crescimento. Se você não leva em conta as obras, se interessa a fé cega, interessa a fé. Então o cara não leva mais em conta nada que ele faz na encarnação. Segundo Lutero, o pecado original destruiu a vontade e a inteligência dos homens. Então o homem é incapaz de escolher o seu caminho. Deus é responsável pela sua vontade e pelo seu destino. Nós somos pecadores todos, temos aquele pecado original lá da época de Adão e Eva. Somos predestinados, não tem mais jeito. Se você é culpado, vai para o inferno. E tem aquela coisa ainda de você ressuscitar quando Jesus voltar ainda. Você pode ir para o céu. Mediante o batismo e a fé, cada cristão se torna próprio sacerdote, não precisando, portanto, de nenhum intermediário quando se aproxima de Deus em suas orações. Isso aqui era uma coisa para tirar a igreja do meio, mas tiraram tudo, né? Eles negam os dons como veículo intermediário. O Espírito Santo, eu fui ler em alguns sites, a pessoa coloca como terceira parte de Deus. Até hoje tem. Vai em Portugal, você vê isso, para os luteranistas. Então, é uma concepção, é uma deformação para o espírito. Não é informação, é deformação espiritual isso. Olha a consequência. Porque se a pessoa não se preocupa com as obras, ela se torna inconsequente. Se ela não sabe que existe outra vida, ela se torna inconsequente. Então, não importa nada que eu faço. Você age, eu tenho fé em Deus e é o que interessa. Você vai multiplicando isso para o seu filho, para o seu parente, para a sua mãe, vai tudo numa mesma linha de erro. A gente não tem ideia como isso é sério. Isso é muito sério. Assim, mas a gente vai ver lá na frente, todas as religiões são boas? Qual foi o crime de Gregório? Aí olha o que ele fala. Que situação embaraçosa, não cometi crime algum para merecer tamanha punição. Fui luteranista e não andei semeando morte, roubos e outras grandes iniquidades. Como é que vinha a ser tão fortemente punido? Isso é uma coisa que a gente alega. Caramba, mas eu não matei, não roubei, só fui pastor. Como é que eu vim desencarnar, ficar 100 anos na subcrosta? Primeiro fato, existem leis que regem o cosmos e que independem das religiões e conceitos. Então, a evolução, a imortalidade e tal. Segundo fato, programa pré-reencarnacionista. Há um planejamento feito para cada espírito em conformidade com as necessidades e provações a serem enfrentadas. Todos nós temos um plano pré-reencarnacionista. De acordo com todas as nossas últimas vidas, o que você fez de bom e de mal, e aquele mal que você fez, que é mais reincidente, você vem com um programinha para tentar sanar aquilo que está pegando mais. Então, as missões e as provas são escolhidas, as expiações são impostas. Terceiro fato, lei de equidade vibratória. É o mesmo que a lei do peso específico, aquela que põe o espírito no seu justo lugar. A gente se autorregistra, desencarna, tem um peso, uma cor, um cheiro, automaticamente desce ou automaticamente sobe. Então, é uma lei que rege dentro para fora, a lei do peso específico. Quarto fato, lei das encarnações sucessivas. Os muitos sofrimentos de Gregório são frutos de outras encarnações e obras. Ele não sabe que teve outras vidas. Então, assim, veio na trilha de grandes errados, eliminou a excelsa doutrina trazida por Jesus. A gente vai ver assim que o peso daquela culpa que a gente tem está muito ligado com os nossos erros anteriores também. Então, assim, por que eu fui punido? Porque eu dei as costas para essa doutrina restaurada. Por quê? Porque ele foi o maior algoz dessas verdades divinas. O fato de ele virar as costas nessa encarnação
Não poderia, porque ele vem numa esteira de vidas apunhalando as verdades. Então, o rigor para com ele foi muito maior. Aí o cara fala assim, o servidor que recolheu ele. Embora sem matar, sem roubar e sem cometer falhas graves, nada fizeste em benefício da reposição das coisas no lugar. Em nada colaboraste para com aqueles que deveriam ter feito a grande obra de renovação. Ele entrou em contato, assim, naquela encarnação, com esse trabalho do uso. Ele entrou em contato. Ficaste com teu dinheiro e com teu sectarismo, sem avançar um passo no caminho da recuperação íntima, do resgate de algumas faltas pretéritas. Foste a carne como um devedor, decidido aos melhores esforços sensitivos. Pode ter aquela mistura que você tem um pouco de expiação, um pouco de prova, um pouco de missão, tá? Alguns casos é imposto, é expiação. Ele não veio para expiar, ele veio rico, uma boa família, veio numa seita, falou, pô, mas vocês me fizeram nascer numa seita protestante. Mas você foi imbuído, sim, a vencer isso e teve contato com o uso. Devias cooperar na obra restauradora, amparando o grande surto revelacionista que se impunha aos homens de boa vontade. Porém, em virtude do mundo, de seus gozos e de suas falácias, nada fizeste. A promessa feita está sem cumprimento. Isso para nós é mais do que atual, né? É mais do que tudo isso. Quer dizer, o que nós temos que fazer nessa vida, para os olhos de um leigo, não fiz nada demais. Para a tua história kármica, faz toda a diferença. Então, assim, cada um de nós tem a sua história aí. Cada um de nós tem o seu peso nesse karma, tem um peso X, um A, um B, um C, das faltas que você fez. Aquelas são as mais graves, você vai ter que uma hora resolver. Se você está um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais à frente, agora fala, bom, agora você tem condições de enfrentar isso. Aí você vem e você falha. Então, assim, condições tem, avisos tem, né? Eu achei legal isso aqui e ressaltei, porque isso vale muito pra gente, tá? A gente é intuído algumas coisas, a gente não quer ouvir. Né? Quando uma pessoa vem aqui nas sessões, a gente fala assim, olha, você está vindo aí, e é anotado no plano espiritual que ela recebeu os informes. O que ela vai fazer depois, nós todos. O que ela vai fazer depois é a encargo dela. Mas que ela recebeu, e está registrado que ela recebeu. Então, em algum momento, um vizinho, um amigo tal, te entrega alguma coisa. Aí você pode ver ou não, pode virar as costas, né, e seguir. Um céu melhorado. O que ele faz? O Gregório foi recolhido a um hospital, num plano muito próximo da crosta, uma terra melhorada. Tá? A gente vê aí que está mais abaixo do nosso lar, é um dos primeiros céuzinhos, é um umbral ainda ali, né? Voltou ao mesmo céu que havia saído anteriormente, depois de recuperar as suas faltas, não perde a evolução. Ele ficou na subcrosta, 60 anos, voltou para o céu por quê? Porque você não perde sua hierarquia. Se eu sou de uma faixa X e eu cometo uma falta grave, eu fico lá penando, né? Fico lá me reequilibrando. Depois eu volto para aquela faixa. Então, não é que eu vou ter que subir tudo de novo, tá? Você volta para aquele lugar que você está. As esferas se subdividem em zonas, regiões e cidades. Então, no plano espiritual, tem as esferas, né? Mais de 30 mil subfaixas. Em cada faixa há zonas, regiões, cidades. Estando essas equipadas de todos os departamentos necessários. Departamento da música, departamento das crianças, departamento da inspiração, departamento governadoria. A organização no plano espiritual ela é perfeita e é adequada àquela faixa de espíritos. Igrejas tem, mosteiros tem, hospitais, orfanatos tem, porque a evolução não dá saltos. As necessidades que nós temos aqui, ninguém vira santo quando desencarna, tem lá. Então, tem todas as subdivisões. Quanto mais se afasta os céus do centro da Terra, tanto mais diminuem as organizações de trabalhos inferiores. Olha que legal. Quanto mais se afasta os céus, menos aqui em cima, no sexto céu, no quinto céu, menos tem necessidade. Aqui, ó. Quanto mais se afasta aqui, menos necessidade de ter trabalho socorrista. Então, nós temos uma faixa larga de subcrosta, uma faixa, até o que terceiro céu, é trabalho socorrista direto e reto. Então, é uma organização de socorro, de postos espirituais para atendimento dos espíritos nessas condições de bate e volta, de reincidência de crime, de reincidência dogmática, desilusão dogmática, desilusão financeira, porque a religiosa, sendo
ela é o cerne dos próximos erros humanos. Então, dela derivam outros erros humanos. Se você não tem uma consciência de Deus certa, se você tem uma consciência das leis da gente certa, tudo mais. O cara que acha que não tem outra vida, o cara acha que não importa as obras, o que ele faz? Ele se enriquece, mete a mão comete corrupção, mata. De uma falsa concepção religiosa derivam os erros outros, financeiros, filosóficos, de cargos, de poses, de todos os outros egoísmos, a coisa vai piorando. Então, por isso que aqui, ó, a gente tem que evoluir num ponto de diminuir isso aqui e aumentar o quê? Um administrativo. Porque lá em cima não tem tudo isso, né? Lá em cima não tem tudo isso, não precisa. Então, ó, lá em cima, quanto mais se afasta, aumentando outros como os trabalhos direcionais. A gente sabe que tem uma providência divina. Quanto mais fora do planeta, aí fica só aqueles trabalhos diretivos, trabalhos administrativos que vão organizar esse grande trabalho aqui embaixo. Quanto mais a gente evolui, menos necessidade tem de todo esse trabalho, tá? Aí a gente vai fundindo as faixas. A Terra vai ter que ter uma fusão de faixas. A gente tem hoje primeiro e segundo céu, teremos só daqui a pouco um quarto céu, teremos só um quinto céu, porque os outros vão estar fundidos no quinto céu. Os outros vão estar fundidos no sexto céu. Até a Terra vir a ser igual um Sol. Então, cada vez mais as faixas, elas vão se interpenetrando e vão se fundindo, como os chakras. E aí nós vamos ter um Sol espiritual, espírito, um Sol espiritual correspondente na matéria, a matéria. Então, assim, o planeta é de acordo com o espírito. Se o espírito é chumbado, tem toda aquela sua divisão. Se o espírito é mais evoluído, não precisa. Cada vez mais vai irradiar. Tanto você vê, Júpiter, Saturno, Júpiter principalmente, ele irradia mais do que recebe. Ele está lá longe do Sol. E é um planeta gasoso que irradia muito calor, energia. Então, e ele tem um sustentáculo em termos de sistema planetário, que tem vários aquelas chuvas de meteoros, que ele fica num cinturão, Júpiter, até no equilíbrio ali, para impedir que entre para a capa dentro. Porque os 4 primeiros planetas são rochosos, né? Os outros 4 são gasosos. E Júpiter, segundo seus modos, é o mais evoluído. Então, até um cinturão ele faz, em termos materiais, proteger a gente de chuvas, de entradas e tudo mais. Então, a ideia é cada vez mais crescermos em espírito e o planeta crescer junto com a gente, tá? Para que hospitais e casas de tratamento em altas esferas da vida? A doença do espírito é a ignorância, tá? Para que grandes organizações administrativas em céus inferiores? Não faz também sentido, tá? Gregório estava limpo por fora e alegre. Por quê? Quando você desencarna e passa todo esse sofrimento, você é limpo, você é higienizado, faz um trabalho com você toma consciência das suas vidas, mas ele não apagou as faltas. Então, assim, ele morava numa cidade de grandes devedores do passado. Então, eles se reúnem, os afins no plano espiritual também se reúnem, os grandes devedores. Um ajudou o outro a evoluir, tá? Por dentro não existe perdão de faltas. Por fora, limpo, por dentro não existe perdão, né? E é interessante que ele fala assim, as lesões, as marcas de culpa ficam acobertadas até que a oportunidade chegue no espaço e no tempo e no curso das vidas, para que, em forma de oportunidades, provas e expiações, a criatura se desfaça das manchas lavradas em si mesma. A regra da lei, de modo geral, é essa: quem comete falta deve resgatá-la, ou compensando com o bem fazer, práticas amorosas é possível sim, ou penando na razão direta que fez penar. O pessoal fala assim, pô, lei de Italião é lei da ação e reação, justiça divina, tá? Fora disso, não conversa. Convém considerar que enquanto o devedor é obrigado a empregar tempo em terríveis purgações, aqui está no Evangelho Eterno, tá? Nas trevas do mundo espiritual, não está aproveitando o mesmo tempo em condições felizes. Por isso que é muito grande o trabalho socorrista hoje na Terra, de vai e volta. Às vezes a pessoa, ela desencarna, ela não evoluiu um ceitil do que poderia, pelo contrário, se comprometeu, desencarna, pasta, né, pena, volta e ficam vidas sem conseguir dar um passo para frente. Gente, é quase desesperador o quadro. A gente não tem, quem é médium vê isso. A gente imagina, se eu falar assim, putz, se vocês pudessem ver do máximo de trevas ao máximo de luz,
rapidinho mudava de comportamento vocês. Porque assim, é impressionante esse vai e vem. Então, é lamentável que o Espírito venha, uma preparação, engenheiros do karma, condições e tal, cai, entendeu? Então, ele fala assim, perdem muito tempo com dores e doenças e você não está crescendo, não está desabrochando, tá? Aí, o que é essa lei das legislações íntimas ou kármicas, né? A cada um segundo suas obras é lei. Então, aquilo que a religião fala que não é lei, cada um faz o que quer e não importam as obras é uma lei divina. Por quê? A lei da ação e reação, seja divina, peso específico e tudo mais. Então, não poderia existir inteligência divina no cosmos se não tivesse essa lei de equilíbrio íntima da justiça divina, tá? O Espírito é uma centelha divina. A custa de esforço terá que brilhar como um sol, pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas. Toda vez que triunfa, marca-se luminosamente. Toda vez que fracassa, marca-se gravemente. Sofrerá ou gozará pelas vidas, assim como se prepare através das obras nas encarnações. É no íntimo que os Espíritos trazem o grande juiz, a lei de Deus, que conduz toda emanação para os devidos fins, que é a reintegração. Então, assim, quanto mais a gente toma consciência, mais responsável a gente é e mais a gente vai ser cobrado, né? As pessoas falam assim, é muito bom falar isso para os outros, né? A gente já sabe de cor salteado, mas essa é uma lei, o autorregistro, é uma lei íntima. Qual que foi a corrupção religiosa? O que pegou na vida do Gregório? Foi a má conceituação religiosa. Isso que pega para a grande maioria dos terrícolas terríveis, como falava Salomão. É a má conceituação religiosa. Ele impediu aí o avanço na época de Uz, mas lá atrás ele fez outras coisas. Ele fundou o Tribunal de Inquisição, o Santo Ofício. Ele promoveu a corrupção do cristianismo. Tinha um grande poder junto a Constantino Cloro. Então, assim, olha como é a história do Espírito. Ele veio lá na frente, em 1500, 1400, como protestante. No século IV, ele estava lá como corruptor do catolicismo. Ele estava no catolicismo contra os apóstolos de Jesus. Então, olha a história dele. Do século IV ao século XIV, ele ficou 10 séculos renitente no mesmo erro. Ele foi católico, foi tribunal da Inquisição, ajudou Constantino lá a promulgar, a fazer as cruzadas e tudo mais. Aí, mais para frente, ele vem e cai o quê? No protestantismo, que é contra também a restauração. Então, ele foi contra os cristãos, na época dos apóstolos de Jesus, e continua sendo contra todo o trabalho de restauração que vem depois. Olha o tempo que você perde, são 10 séculos para ele. Ele se filiou aí ao protestante, onde as leis de imortalidade e evolução tal são negadas. Então, assim, ele teve outras vidas e foi vítima do falso cristianismo, que ele ajudou a fundar. Olha a responsabilidade nossa, nem falo dele, nós também tivemos vidas assim. Ele ajudou a fundar esse cristianismo falso com Constantino, junto com Constantino, e ele foi vítima disso. E essas leis divinas todas são negadas tanto no catolicismo como no protestantismo, né? Veio ao mundo na última vida para ser partícula restauradora, porque foram 10 séculos, cooperando no grande movimento de restauração. Porém, nada fez. Tinha dinheiro farto e um crédito que chamava de infernal ao batismo de espírito. Acumulou mais faltas graves. Em nome da religião, fez mal a si mesmo e a bilhões de irmãos no curso dos séculos. Não entrou no tempo da verdade e nem deixou os outros entrarem. Qual o tamanho e peso da sua responsabilidade? Isso vale para nós. Toda vez que a gente tem uma pessoa que comanda mais gente, tanto no nível religioso como no nível de empresa e de governo, ela é mais responsável, porque ela é exemplo, né? Qualquer nível que ela esteja, ela é exemplo. No caso das religiões que usam o nome de Deus, o comprometimento é muito maior. Então a gente fala assim, a gente olha para essa humanidade, a gente chora, né? A gente chora como irmãos, porque nós também ajudamos de alguma maneira a isso se perpetuar. A gente chora de ver o que na história desse espírito, a gente também se identifica, né? Vícios mentais e idolatria. Toda e qualquer modalidade idólatra pode viciar tremendamente,
chega aos extremos da atrofia moral. A gente vê assim que quando a pessoa desencarna, ela é idosa ou ela é muito dogmática, ela reluta ao máximo em aderir ou a entender esse novo mundo. Ela continua assim, ferrenhamente ligada ou ferrenhamente ainda defendendo os seus pontos de vista. Continua sofrendo, né? Então a gente vê assim, que o pior de todos os vícios é a idolatria, porque elimina a capacidade de discernimento e de força de vontade. Você fica muito à mercê do que Deus quer, né? Então o Deus está externo, eu sou um pecador, Jesus salva, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, aquela vontade de poder criador, de você realizar as coisas, e você não tem discernimento. O Senhor fala para a gente que nós, até conhecendo a doutrina e conhecendo o Evangelho Eterno, que a gente sempre tem que estar refinando o nosso discernimento. Porque é tanta coisa no mundo errada e tanta coisa em torno da gente errada que você tem que estudar, entender e tentar viver um pouco para ter discernimento, tá? Os fanáticos não conseguem ver além de suas concepções exclusivas e exclusivistas. A gente vê assim que a verdade é muito impessoal e não é particular. A gente vê na doutrina, nas verdades divinas, é a impessoalidade das leis regentes. E nos dogmáticos, tudo é exclusivo para eles. Então é um choque, né? Fala assim, pô, eu não sou mais exclusivo, não sou mais importante, eu não sou mais não sei o quê. Não, você não é. A verdade é igual para todos, né? São cegos a guiar os cegos. Aí ele fala assim, quem dera que o santo desconfiasse de sua sabedoria, né? E de sua santidade. Quem dera, porque o que nós mais temos é gente muito cheia de si, achando que é autossuficiente, né? Aí o Oswaldo coloca no Evangelho Eterno, assim como todos os vícios, e talvez o pior deles, o da idolatria, o das cleresias, é muito difícil ser combatido e vencido pelos próprios viciados. É como se fosse um cara drogado. É como se fosse uma droga isso aqui. Porque o seu lastro de vigência vem desde os primórdios da humanidade. Quando em nome de Deus praticava os absurdos e crimes, cultuava repugnantes rituais, se julgava inteligente e certo. Por causa disso, é que os verdadeiros grandes mestres sempre foram repelidos, perseguidos e massacrados. A mentira é para os mentirosos, a verdade que serve. Aquilo ali, ó, nós temos lá aquele símbolo do Baal que ficava adorando na época de Moisés. Qual foi a mudança depois de tantos séculos? Nenhuma. A gente evoluiu em ciência, muito. Em termos religiosos, nada. Isso é um atraso de evolução espiritual enorme. Como é que pode, século XXI, a gente está ainda adorando paus e pedras? E não passando isso à frente em termos de educação espiritual desde pequeno. O que a gente está fazendo? A gente está ajudando a promover desencarnes e mais desencarnes de pessoas erradas no plano espiritual. Então, eu falo assim, vocês são uma fábrica, né, de produto vencido, né, plano espiritual. É uma fábrica e não para. O trabalho que nós damos no plano espiritual não está escrito no gibi, o trabalho que nós damos. Porque é difícil ter hoje alguém que mereça ser recolhido num planeta de uma forma geral. É muito pouco. Tem um percentual aí, de alguns % aí, que não chega nem a 10%, de pessoas são recolhidas. O resto fica tudo aí vagando, ou para baixo, ou vagando, ou penando. Então, assim, a gente não, se eu pudesse ter uma máquina, se eu pudesse ter uma filmadora aqui, colocar aqui agora, como está agora se processando um trabalho espiritual de socorro, ia ser chocante para a gente. Você vê assim, dos 30 que desencarnam num avião, quantos são recolhidos? Então, isso é uma realidade tão forte e dá tanto trabalho para eles, que eles falam assim, quando é que vocês vão acordar para isso? Então ele fala, a questão da idolatria, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não cairmos na idolatria, tá? De livros, de homens, muito cuidado nós. O choque de realidade. O espírito desencarna, assim, é um choque de realidade. Ele fazia aqui, se achava um máximo aqui, o cara era rico, poderoso, ele vai para baixo, ele é esfarrapado, pranto, sozinho, solidão. O cara fala assim, não, eu tô ficando louco, né? Eu estava numa terra, num bem bom, e agora eu caio para o bem mal. Choque de realidade. Vida na terra, tinha o evangelho em punho, vida após a morte, surpreendido com o desencarne para um lugar de trevas. Tinha na terra crença na salvação pela fé, vida após a morte, peso de obras boas e más. Na terra tem mais que uma única vida, na morte, continuidade da vida, comprovação de vidas sucessivas. Porque ele vai começar a ver naquelas telinhas que eles põem lá,
todas as suas vidas. Aí o Espírito fala assim, você se identifica com isso? O Espírito fala assim, sim. O cara que era um dogmático, o cara que era um padre, o cara que era não sei o quê, quando passa, ele sente que aquilo ali é ele. É interior, cara. Ele vê que você fez isso, aquela vez, o cara, então, vidas sucessivas. O cara sabe, ele sabe que é ele. Ele sabe que é ele. Julgar os mortos como mortos, imortalidade, estava vivo e cheio de responsabilidade e trabalho. Considerava diabólico contato com os anjos, comunicabilidade, graça entregue por Jesus a toda a carne, e ele, o Espírito, vai passar a se comunicar. Então assim, não existe isso, é coisa do diabo. Ele vai começar a fazer um trabalho de encostar nos médiuns e passar recados, né? Todas as religiões são boas, né? No plano espiritual onde ele estava, tinha espíritos mais variados credos. A gente fala assim, pô, o cara desencarna e tem assim, católico, espírita, protestante, ateu, tudo no mesmo plano. Pô, vizinho, você que eu que te odiava lá embaixo porque você era espírita, está no mesmo plano comigo aqui agora. Aqui está a gente que teve os mais bizarros modos de crer em face da verdade. Todavia, Gregório, se os homens são diferentes em face da verdade, a verdade é sempre igual em face dos homens. Estando eternamente no seu posto de honra e não tendo pressa, aguarde que se modifiquem os conceitos e as obras e as condições. Mais depressa um, menos outros, todos os filhos a ela chegarão. O cara se choca, né? É choque, né? Primeira constatação. A verdade de Deus não é aquela que no mundo as religiões têm imposto às criaturas. Primeira coisa do outro lado. A libertação está no conhecimento das leis aplicadas e que jamais virá de fora por meio de credos. Cada um fica para a verdade no exato lugar em que se colocou. Isso aqui é interessante, ó. Cada um fica para a verdade no exato lugar que você colocou. Você é aquilo que você é, concorda? Você pode se achar uma coisa diferente, mas quando você desencarna, aquilo que você é de fato, você é. E aí você vai para lá. Não vira santo, não vira diabo, não vira mais, não vira menos. É exatamente aquilo que você é, né? Outra constatação, muitos erram aqueles que ficam nas portas e não entram, né? Erram mais ainda aqueles que ficando na porta, não entram, não permitem a entrada aos que poderiam fazer. O Souto falou assim que o mais importante para a gente poder ajudar um espírito é dar chaves para ele que ele possa, ele mesmo, se libertar do erro. Se você entrega alguma coisa para ele que conscientiza ele, você está ajudando ele a progredir. Se você faz o contrário, você não entrega chaves, e quando você entrega a chave é errada, ele vai para cá. Em vez de ele ir para cá, ele vai para cá. É uma baita consequência. Aí ele fala que essa questão das religiões, são os grandes criminosos, armam-se de autoridade aparente e, em nome de Deus, tem como isso os piores crimes, que a gente tinha falado já também. Tá? O trabalho de contradição. Não sei, vivendo por aqui, como lá é possível a tanta gente andar servindo a dois senhores, porque agora ele tomou consciência, como aqui está tudo errado. O cara está do outro lado agora e fala assim, está tudo errado na Terra, né? Ou conseguindo ao mesmo tempo colher com Cristo e contra o Cristo. Por quê? Porque você está numa religião que é a favor do Cristo na teoria e na prática é contra o Cristo. Pode isso? Pode. O cara não acha que na Terra ele está fazendo isso, mas ele está sendo contrário aos mandamentos da lei, ao Cristo. Então são dois senhores, trabalho de contradição. Tudo para o espírito na linha, tudo por espírito importante é a linha de conduta. É bom avisar aos que se acham no mundo e aqui nas esferas inferiores sobre a necessidade de cumprir a lei. Isso aqui é muito importante. O documento integralmente sério que Jesus viveu no mundo. Isso para todos triunfarem. Então, é bom avisar a vocês aí embaixo que o mais importante é cumprir a lei. Né? Digam lá o que bem entenderem, né? Mas a verdade é que a lei não é sectária, ela é simples e vigente ao infinito. Né? A gente sabe que a lei ela é íntima e vale para o cosmos todo, tá? Ela ordena não cometer idolatria, não cometer crimes contra os outros e a si próprio, e o respeito à revelação, tá? Então a gente fala assim, que nos planos espirituais maiores, esses são os 3 pontos mais honrados, tá? E os 10 mandamentos. Que é importante trair-se para com a lei, pouco importa que venha praticando atos que tenham parecença de religiosos. Isso é importante. Se você não vive a lei, dane-se se você está ostentando alguma religião no plano da carne. Dane-se. Porque os fingimentos humanos não convencem a lei do lado espiritual. Né? A lei é íntima, a gente só lembra isso.
Quem transgride, registra em você a marca transgressiva. Você pode criar marcas bonitas também, tá? Não é só marcas tristes. Como você é juiz em causa própria, você pode ter marcas brancas e brilhantes, tá bom? A lei escrita pode ser negada, cuspida, insultada. Mas diga, quem fará isso com a lei de equilíbrio, que é íntima e acima de cogitações humanas? Você conseguiu, durante os dias de treva, de dor, discutir com a lei, com a justiça? Uma porrada na gente. A lei escrita pode ser negada, aquela lei ali, ó. Mas a lei de equilíbrio, que ela é reflexo e íntima, jamais. Ora, quem poderá desmanchar as negras e opacas marcas sem ser o próprio autor? Não ficou avisado que a ferida com ferro, né? Se houvesse algum salvador gratuito, como a lei seria igual para todos? Cadê a justiça? Essa daí é importante. A lei escrita não pode ser negada, mas a espiritual não, né? E aqui é o seguinte, o que ele vai fazer o Gregório lá? Eles, quando desencarnam, na situação que eles desencarnaram, e nós todos já fizemos isso, a gente não lembra, a gente participa de estudos no plano espiritual. Então você vai trabalhar, você vai estudar, então você vai ser um participante de legiões que vão ver casos na prática e você vai se conscientizar das verdades que você viveu, né, que você sentiu, e você tem estudos no plano espiritual. Então tem bibliotecas, tem palestras, então o espírito não para de aprender, tá? Se você desencarnou muito velho, tem merecimento, você fica numa faixa de uns 30 anos e você continua trabalhando e aprendendo, tá? Então aí você vê que ele vai fazer atendimento e trabalhar na cross também. E aqui tem alguns casos. Aqui, ó, aqui eu peguei do nosso lar, porque aqui tem uma governadoria, campo da música, parque das águas, quarteirões, fontes luminosas, Ministério da Comunicação. É assim, o nosso lar é uma faixa também para baixo. É uma descrição do que a gente pode encontrar no plano espiritual, cada um no seu plano, né, no seu nível. E a gente vê que esse xisto aí está no mesmo plano que ele. E aí ele foi no posto 3. E que é volitar? Você se locomove pelo poder do pensamento, né, no plano espiritual. E ele estava trapo, sujo, demente, alucinando. Foi o quem? Foi um fanático protestante. Morreu enlouquecido, né? Foi para a subcrosta e estava lá recluído naquele plano dele. Então ele vai acudir com os servidores, nesse caso aí. Aí é interessante ver, né, como é que funciona no plano espiritual. Ele passa por um tratamento médico, o seu perispírito, e magnético. E eles falam o seguinte, que o emprego de fluidos eletromagnéticos virá a ser um dia a terapêutica geral. O remédio começa do começo, porque é no espírito que está a causa dos nossos males. E o magnético ele vai atingir naqueles problemas que são os mais causais, motivacionais, né? As intervenções curativas ou terapêuticas no plano espiritual serão sempre aquelas limitadas aos condicionamentos kármicos, intelecto-morais do paciente. Então, você pode usar tudo isso aqui, trabalhar na causa, mas a causa tem que ser resolvida pela própria pessoa, né? Se tem condicionantes kármicos aí, eles dão uma limpada por fora, mas o trabalho de ressarcimento é interior, né? Hoje a ciência médica coloca o espírito e a ordem moral de lado. Falha muito, mesmo na parte física, porque a parte física nunca pode ser sem o espírito. Isso está no Evangelho Eterno também, tá? As doenças do espírito, ele vai atender umas pessoas na crosta e ele fala assim, doença na crosta. Se a doença aparece, é porque a doença interior a determina, que é a doença da alma, tá? No histórico individual vão aflorando as causas motivadoras. O grau de dor pode variar, porém tudo são evidências e lesões livradas. Então a doença, principalmente as doenças crônicas, elas são fruto na carne que a gente tem, mal de Parkinson, cânceres, são frutos das desarmonias do nosso perispírito, tá? As doenças emergem de uma causa lá atrás que você viveu. Então, não tenham dúvida que a doença do espírito é que faz a doença do corpo aparecer, tá? E aí ele faz aqui um atendimento no espaço, na subcrosta, tá? Eu busquei algumas imagens. E tinha um espírito também que tinha chagas, alterações, ações criminosas, e eles impuseram as mãos, e aí aquela coisa de aparecer na parede negra, as vidas anteriores. O que o cara fez? Traficou escravos, foi clérigo do Vaticano, matou hereges. Você vê que nas vidas, ó, as pessoas, são algumas vidas, mas algumas delas foram religiosas.
E as consequências sempre são para o mal, né? Porque você vai assim, ele só tirou estradas, por quê? Veio numa família, também não tinha conhecimento, um conhecimento verdadeiro. Então, vai vindo numa sequência de dores, né? E a programação qual que era? Novas oportunidades, viria a sofrer os mesmos males correspondentes aos feitos criminosos. Então, viria com vidas de expiação. E o caso 3, ele vem para Cross fazer uma viagem aí, e era uma mulher muito rica, e ela estava com o espírito grudado nela. Aí eu falei assim, mas por que é? Muito orgulhosa, uma grande avidez por dinheiro, vivia de trabalho escravo, né? E eles falam para ela assim, ó, há uma necessidade de você ter práticas amorosas com o próximo, você ter um trabalho filantrópico. E ela muda a postura, e os espíritos que eles retiram, que eles encaminham tal, se você não muda a postura, a mensageria divina não tem que fazer. Então, quando vem aqui na sessão e pedem, e fala assim, estou precisando de ajuda, aí vai lá, limpa, tal. Se você volta a ter os mesmos problemas, a coisa não muda. Então, no caso aqui, ela mudou. E ele fala assim, essa questão fraterna, né? O amor é das manifestações de Deus a que mais nos eleva, diviniza e glorifica o Espírito, tá? Porque ela era muito sedenta por poder e muito orgulhosa. E aqui é bonitinho porque tem os conclaves, né? No céu. Eles são chamados a participar de uma palestra no plano espiritual. Eles estavam, essa palestra era um planinho acima do deles. E você vê que essas orientações que eles dão, desse trabalho de restauração, de tomar consciência e tal, era para tornar grave para aqueles espíritos, e quando eles reencarnassem, eles não esquecessem aquilo. Então, ele fala assim, a advertência para a plateia. Vocês estão vindo, a plateia que aqui me escuta, estão vindo pelo caminho da inconsciência e das trevas. Então, assim, eu falo para vocês que desencarnaram, que vocês estão vindo desse jeito. Há necessidade de um preparo espiritual na carne e fora dela. Aqui eles estão fora da carne. Eles querem preparar esses espíritos para que eles não venham mais nesse grau ou nessa condição de novo. Então, há um trabalho todo de conscientização do lado espiritual que é muito grande também, tá? E aqui é o seguinte, aqui são algumas verdades básicas que é o que eles ensinam. Isso aqui, gente, é para espírito desencarnado no nível mais básico. E assim, verdades básicas. Eles estão falando para aqueles espíritos. Isso aqui é nosso beabá. Nós aqui embaixo temos que saber isso aqui desde que nasceu. Deus, matéria, espírito, Cristo. Tudo isso aqui é o básico. Eu pus só algumas para vocês verem assim, o que eles ensinam. Lei. E ele fala, na relação do amor e sabedoria, que os problemas do conhecimento, do amor, esses resolvidos no imo. Acute viver a vida com o máximo de utilidade ao próximo, pois no modo de tratar o próximo, conhece o respeito da criatura pelo Criador. Eles vão ensinando, os 10 mandamentos são íntimos, que a matéria é serva, que ela não pode ser explorada, que o Espírito quer ser o Senhor, a questão do amor, a questão da mediunidade, que nós é uma lei de relação e que todos seremos um dia médios completos. Isso aqui que a gente aprende com o Evangelho Eterno hoje é o beabá desses espíritos, tá? E foi um alerta muito grande os que vão reencarnar. E Gregório volta para o plano dele cada vez mais consciente e cada vez mais temeroso de reencarnar, porque não é fácil, né? E foi assim, foi um aviso do céu aos viciados idólatras que iriam reencarnar no princípio do século XX, para forçar o grande surto mediúnico. Os truculentos inimigos, os sanguinários perseguidores da lei, voltariam ao mundo para se consertarem, trabalhando nas hostes da lei, do amor e da revelação, para conseguir os indispensáveis deveres de reequilíbrio íntimo. Eles iam ser grandes médiums, aqueles espíritos. Então a gente vê assim, poxa, fulano é médium, fulano não sei o quê, a gente não sabe do nosso passado em termos de obras. A gente vem às vezes na vida realmente para fazer um trabalho grande de ressarcimento. E a gente acha assim que a gente fica até vaidoso, né? Não, porque tem os dons que eu vejo e tal. A gente não tem ideia de como isso foi programado na nossa vida, né? E ele fala outra coisa, nem toda a culpa cabe às instituições religiosas. Como eles eram idólatras, todos eles eram viciados mentais aí, eles não podem também aceitar tudo que vem pela frente. Então ele fala assim, ó, vocês foram religiosos, mas vocês aceitaram tudo isso. Então há uma responsa muito grande também com vocês por essas concepções erradas, tá? Se erram aqueles que corrompem e impõem, também erram aqueles que por comodismo, pusilanimidade, aceitam tudo
quando sabe estar fora do reino do Senhor. Então, é um alerta muito grande para esses espíritos que queriam voltar, tá? Gregório ficou no mundo espiritual e engraçado, né? Anjo de guarda. Eles trocam de lugar. Então, o anjo de guarda não é um espírito muito mais evoluído. Ele estava num grupo e ele ia ser anjo de guarda de um cara que era igual a ele, tá? Depois ia trocar de lugar. E ele começa assim, quase que um apelo para que não caiam de novo em religiosismos, tá? Tente cuidado com os rótulos, evitar as encenações, fugir das figuras de fachada, porque ele agora inspirar e ajudar também esse que iria reencarnar. Antes disso, ele passa a acompanhar aí uma caravana assistencial muito grande e é engraçado, né? A gente sabe que com a vida de Kardec na França e o desencarne de Kardec, foi previsto que esse trabalho continuaria no Brasil. E muitos que estavam com Kardec, aí com Elias, voltaram agora com Oswaldo Polidoro. E ele fala que assim, que aqui era começo do século XX, céus acima do Brasil, vasto organismo de trabalho com milhares de postos de recepção nas vizinhanças da crosta, postos que se articulam com centros e grupos onde a revelação é cultivada em termos da lei. A gente lembra o grande impulso que teve o espiritismo no Brasil. A gente lembra de Bezerra, que veio, né? Veio no século aí, ó, 1831. Chico Xavier depois, o Cristo Elias depois. Quer dizer, aqui nós temos um celeiro de médiuns, né? O Brasil tem aí a missão de ser a paz do Evangelho. Ele veio ajudar nesse trabalho de reforçamento aí. E depois ele fala assim: eis aí, pois, que vos revelamos a lei a seguir e o modelo a ser igualado. Se houver engano da parte de alguém, tal engano jamais modificará a lei geral do equilíbrio, a força que representa a vontade do Pai. Não havendo que mudar na lei, que se modifique aquele Filho de Deus, que se torne consciente, porque se não fizer por bem, à custa de saber usar a inteligência e o amor, terá que fazê-lo por mal, enfrentando a expiação e a dor. Esse é o recado que ele deixa quando ele começa a fazer assistência aos espíritos aqui no Brasil. E a gente sabe que o Brasil realmente tem essa missão de, até 2050, ao ano 6000, é a fase que o Evangelho Eterno realmente vai ter que ser mais vivido na prática. E a gente sabe que grande parte de todos esses espíritos que estão com o seu Oswaldo, que estão se recuperando, vão ter uma missão muito grande, principalmente em termos mediúnicos, né? A vidência vai ser o grande condão aí de união entre os dois planos. E esse trabalho aqui no Brasil vai ter que se esparramar para o resto do mundo. Não é que o Brasil vai ficar no Brasil, é um trabalho momentâneo de eleger um país para que ele possa, no pós-dilúvio, esparramar essa doutrina, tá? Então, a gente vê que no plano espiritual há uma baita organização também em cima do Brasil, tá? E aí, o questionamento final que ele faz. Pergunte a si mesmo, talvez que tenha dúvidas a respeito de suas obrigações na carne. Estarei de fato combatendo em mim mesmo as tendências idólatras, sem o que jamais saberia amar a Deus em espírito e verdade? Para a gente se perguntar isso, né? Estarei de fato cumprindo com meus deveres sociais, assim como a lei ordena, a fim de merecer de Deus as bênçãos da paz e do progresso? Estarei de fato honrando o ministério da revelação, cultivando decentemente com limpeza de consciência as mediunidades, o instrumento de consolo, de advertência e de ilustração? Qual minha perseverança pela evolução e chegar aos objetivos espirituais meus, né, minhas, e de meu próximo? Qual é a perseverança que você tem em relação ao seu próximo, de ajudá-lo também a crescer? Então ele fala assim, quando você estiver em dúvida, lembre de fazer essas perguntinhas que são básicas. Isso é de um espírito que tinha muita experiência dolorosa, porque ele viveu e desencarnou várias vezes nas trevas. Então, é um recado que vem, quando a gente pega esses livros, Oswaldo, eles são muito experimentais, porque não é teoria, é pura prática. É puro resultado de práticas, de vivências que o espírito teve e que ele fica desesperado tentando passar para nós. Então, esse espírito aí, né, que escreveu esse livro, continua nesse trabalho de ajuda, de socorro, reencarnou, né? E aí a gente pede a Deus, né, que a gente tenha essa, né, nas próximas vidas, essa consciência aí que a gente está aprendendo hoje, tá bom? Bom, vocês querem fazer alguma observação, alguma coisa? Falar alguma coisa? Aqui é das orações, porque assim, a gente sabe que tem aquele livro do seu Oswaldo, né, que é aquele menorzinho, que é aqueles 2 livros, tá? Que só tem são uma coletânea de orações, né? Que aí o Ricardo ajudou a fazer e tal, foi coletando, foi pegando. E aí o Oswaldo coloca algumas coisinhas na introdução desse livro, né? Então, assim, o que é oração? A oração é para louvar, pedir ou agradecer. É esse o papel
mais importantes da oração. Toda oração funciona, toda oração é válida, né? A gente sabe que ela está extremamente ligada às leis de causa e efeito, ao comportamento do indivíduo. Então, o plano espiritual, quando vai atuar, quando vem ajudar, quando vem fazer um trabalho médico, primeira coisa que vem é o seguinte, tem recado para eles, ó, a gente recebeu uma ordem para ajudar. Aí o Espírito fala assim, o comandante lá, o condutor, o instrutor fala assim, nada podemos fazer. Vamos aguardar mais um tempo para ver se modifica alguma coisa esse espírito. Então, não é assim, né? Você chega e acontece. E a oração, mesma coisa. Você pode pedir por alguém, registra. Naquele livro ali, a gente tem um registro de pedidos. Tem um duplo desse livro do outro lado. E eles atendem, de acordo com o merecimento, tá? Os outros falam assim, não esqueça que as legiões socorristas são obrigadas a obedecer às leis fundamentais, que considerem as obras. Seria loucura discutir os merecimentos da oração, do mesmo modo como seria loucura pretender que ela pudesse mudar as leis fundamentais, tá? Mas assim, é para pedir, louvar e agradecer que funciona a oração. Qual é o poder dela, né? É o poder do pensamento, porque quando você pensa, o outro fala assim, você não tem ideia da força de uma oração em conjunto. Espíritos que são semideuses, pensando na maneira mais linda, maravilhosa, causam um verdadeiro prodígio. Por isso que são orações prodigiosas, ó. É um prodígio em termos de força e de mobilização espiritual e de alcance. Porque o que a gente doa de ectoplasma, de coisas boas, que eles recolhem e atuam em hospitais, é muito grande. Então, é muito poderoso a gente, né? Então, o pensamento que tem origem na mente divina e vaza pela inteligência é no Filho uma das manifestações do poder divino, tá? Que é a oração. Quando agenciado, eu emprego do primeiro poder do Espírito, que é pensar. Ele fala assim, pensar, sentir e agir na consciência do princípio único, que é o primeiro mandamento, né? Pensar, sentir e agir. O pensar é o princípio, é a manifestação, é pensar. É força divina que se impõe. Quando você pensa bonito, eleva. Quando pensa ruim, também é poder. Por isso, cuidado com pensamentos ruins, sentimentos ruins, tá? Importante, assim, treinar o cérebro e a mente para coisas boas, porque é treino. Se você todo dia começa a pensar coisa ruim, você fica viciado. Teve gente que veio no centro várias vezes e falou assim, você criou vícios neurais. A pessoa cria vícios, tentando pensar a mesma coisa todo dia. Então, assim, que a gente não crie vícios, mas a gente realmente consiga sintonizar com outros poderes. Isso é prático hoje, gente, não é uma teoria. Que a gente consiga, no dia a dia, se ligar às coisas boas, porque também a gente recebe coisas boas. Se você se liga a coisas ruins, vem a ligação, vem o retorno disso. Então é importante, como força divina que nós somos, procurar realmente pensar bonito, tá? Quando agenciado coletivamente, é aquela coisa, né? Que ela potencializa. O que serve esse trabalho? Comungar com entes queridos, infundir sentimentos e pensamentos de paciência, tolerância e perdão, a gente dá um pouco de luz nas trevas. Quando você faz uma oração em conjunto, a gente não tem ideia, né? Você recebe ajuda, você dá ajuda, espírito afim se aproxima, você tem um congraçamento, emite duplo. É muito poderoso o poder da oração. E a gente entender como é que funciona uma oração em conjunto. Até precisa fazer um curso disso um dia, como é que funciona uma oração em conjunto, porque é muita coisa esse processo numa oração dessa. Técnica de oração. Antes de orar, deverá a pessoa concentrar por alguns minutos, procurando sintonizar e harmonizar com as regiões. A pessoa chega correndo da rua e senta aqui para fazer oração. Até ela conseguir concentrar um pouco, e quiçá ela vai conseguir concentrar um pouco. Só tu falar assim, a concentração não era uma sessão. A concentração é o tempo inteiro. Você tem que te levar uma vida em que você desenvolva a concentração um pouquinho a cada dia. Não é chegar aqui na sessão e falar assim, putz, agora, qual é o mandamento? Terás um dia na semana. Então, é uma vez por semana. É um treino, um exercício. Você se recolher, você meditar, você se concentrar. Então, assim, difícil chegar na rua, correndo, e você falar, putz, eu vou funcionar bem. Lógico, a gente vem e já vem ajuda para ajudar a gente. Mas se a gente puder chegar e fazer esse contato, até antes da sessão, a gente fala assim, vamos ficar um pouquinho em silêncio, vamos se harmonizando, porque é importante esse trabalho. Se as pessoas não estão funcionando bem, não estão bem, o trabalho não progride. A gente vê já algumas orações que você não está legal, tecnicamente as coisas não evoluíram, né? O pessoal está agitado, o pedido muito pesado, o condutor não está bem, né? O dirigente não está bem, a coisa
complica. Então, muito importante é a qualidade das pessoas e a qualidade do médico e a qualidade do dirigente. Então, todo mundo tem que ajudar. Então, ele fala assim, qualquer oração deve ser feita com coração e com sentimento, tendo merecimento, muito chegam a curar-se do corpo e da alma, e até talvez da água frutificada. A gente sabe que a água frutificada é o poder das mãos, de radiação, há toda uma química, se você tem esse merecimento de modificar cor e sabor e atuar naquilo que você mais precisa no organismo, tá? Tudo depende do seu verdadeiro esforço para mudar algumas coisas mais básicas, né? Então você fala assim, tô doente, não tô bem, tô com esse problema no estômago, com esse problema na cabeça, importa que você vá tentando espiritualmente também estar melhor, tá? Se você é muito nervoso, se você é muito impulsivo, se você é muito destemperado, se você grita demais, tudo vai ajudando para você ter um tratamento espiritual melhor. Então, tem que se levar em conta também esse outro lado, tá? Não é só depender dos espíritos, não. Se orarmos muito pelos outros, nossa vida será de paz, saúde e alegria. O outro falava isso, né? A pessoa, a gente fala assim, vem mais vezes por semana, né? Vem mais de uma vez. Uma que às vezes a pessoa tem condições de ajudar mais, né? Então, pô, é um espiritão, cara, tá parado, pô, vem trabalhar. Outras vezes ela precisa vir para se reequilibrar. E quanto mais ela vem, melhor ela vai se sentindo, né? Porque é uma doação também, né? É uma doação também. Ou frequentar boas reuniões mediúnicas, orar em reunião com outras pessoas, tomar passes magnéticos. Aqui a gente faz aquele passe mais bênção divina, né? Mas quando você dá, você recebe. Se eu te falar assim, quer curar o corpo? Vai praticar atos de bondade. Vá numa creche, vá num asilo. Que isso seja como uma bula de remédio. Ó, você tem que tomar aspirina? Põe embaixo ali. Frequente uma boa sessão mediúnica. Faça o bem. A melhora é tão sensível, porque o remédio que você toma, com essas ações, atitudes, ele é potencializado. Então, a gente não tem ideia de quando a gente tem que tratar bem, procurar boas práticas, bons sentimentos, boas atitudes, perdão, tolerância, como tudo isso é um grande anteparo, um grande protetor, no caso, quando você precisa de algum tipo de ajuda, né? A gente tem que estar mais ligado a todos os mecanismos de curas, porque é uma coisa só, né? As verdades divinas são uma só. Então, quando você acha que você trata de um lado, não trata de outro, e nós somos muito cegos ainda, realmente o resultado é muito efêmero, né? Então, o pessoal sai daqui bem, passa uma semana e fala, pô, eu tô mal de novo, cara. Tem que tratar a causa, né? Que nossos atos, atitudes e pensamentos sejam sempre santos e bem-intencionados para a felicidade de Deus. São técnicas que você tem que aprender de oração, que potencializa, que te faz você melhor, também se sentir melhor, né? Aí, só os comandos, ali em cima, esse aqui é o João, esse aqui é o Bezerra, esse aqui é a Grande Mãe Maria, porque a gente sabe que no plano espiritual, esses 3 grandes espíritos, eles comandam um grande trabalho, isso aconteceu quando o sol estava na carne, com o Evangelho Eterno entregue, há um grande trabalho feito por eles. Então, quando você pede ajuda numa oração, e pede ajuda de médica, ajuda espiritual, quem vai dar os comandos são esses órgãos administrativos que estão mais aqui em cima, providenciais, né? A providência divina. Estão mais no 7º céu, 6º, 7º céu, 8º céu. 8º céu já é para fora do planeta. Mas são eles que vão fazer esse grande trabalho de mensageria divina. E um Bezerra com João e com Maria, as organizações se multiplicam, elas saem dos planos, elas vão descendo os correspondentes. Então, aqui na Terra, a gente tem as clínicas. No plano espiritual, a gente tem um duplo das clínicas, de grandes organizações. O plano espiritual, a mesma coisa. Tem hospitais lá que vão se desdobrando em planos acima. Então, esse trabalho foi um trabalho de organização e de uma atuação mais dirigida para esse amparo socorrista, que a gente sabe que vai ter que diminuir um dia. É intenso. A Grande Mãe Maria, os pretos velhos, eles trabalham também aqui, porque eles são os primeiros a chegar no trabalho espiritual para limpar, para poder entrar o Bezerra e a Maria. Então, assim, há uma organização tão intensa e tão certa e correta no plano espiritual, onde todo esse trabalho acontece, tá? Então, só para a gente ter uma ideia um pouco como é que funciona isso. E para a reflexão é o seguinte, o mais importante não é orar muito, é merecer. E na hora de fazer, lembrar se está bem com os mandamentos da lei de Deus. Só tu falar assim, todo mundo que veio aqui veio com uma missão específica. E ele fala assim, a gente tem que ter uns lembretes na vida, porque senão fica muito difícil no dia a dia você lembrar de algumas coisas. Mas você veio com
com um business case, um business plan. A gente veio com um plano de negócio aqui. A gente veio. Mais do que fazer para a empresa, tem que falar assim, como é que está o meu plano? Como é que eu estou agindo de acordo com aquilo que eu prometi antes de encarnar? Então ele fala assim, quando você for orar, quando você for pedir, lembre-se se você está de acordo com a lei e lembre-se se você... A gente tem algumas intuições que tem que fazer. Lembre-se se você está fazendo aquilo que você prometeu mesmo. Então ele fala, põe a pulseirinha, escreve em algum lugar, estou fazendo aquilo que me comprometi antes de reencarnar? Se você não sabe, você pode até pedir uma sessão. Mas a gente tem uma intuição do que a gente tem que fazer, né? Ou trabalha mais para cá, ou trabalha mais para lá, mas a gente tem uma intuição. Então ele fala que a oração, que é muito bonito, né? A oração é um modo de penetrar com a mente nos planos superiores da vida, para colher e depois distribuir. E é bonito mesmo. Você sobe, você bate lá em cima, você colhe, você desce, você distribui. Então, se você, quanto maior o espírito, maior é o raio de ação dessa distribuição, né? Quem quiser medir a importância de oração, observe quem ora de fato com os olhos do espírito, ou de fora da carne. Uma questão de hipótese, você consegue ver, né, numa oração, e os médios veem, quem de fato é a pessoa, né? Porque você fala, é isso? De fato, está orando, não está orando? Gente, era isso. Vocês querem fazer algum comentário, falar alguma coisa? Fiz uma síntese aí, mas eu acho que para a gente que começa a ler, começa a estudar, é muito forte a questão realmente do nosso comportamento hoje, né? Acho que fica esse recado aí, a gente, se não está legal, a gente mudar, né? Porque a gente adiar isso para amanhã não é o caso, né? A gente tem que realmente ter muita consciência do nosso papel. Até hoje, na carne, com Oswaldo Polidoro, no Brasil, o que nos compete, né? Está faltando apóstolo, está faltando obreiro, o que eu posso fazer a mais, o que eu estou fazendo de menos? Então, é uma reflexão muito profunda que a gente lê esse livro do Oswaldo, porque isso vem muito à tona, né? O nosso papel até como exemplo no mundo hoje. Você é um exemplo para a tua família, para a tua empresa, para a tua chefe, você é um exemplo. Como é que está sendo esse exemplo? Fala assim, o mais difícil é dar dicas nos frutos pelo exemplo. Então, que a gente realmente faça uma meditação profunda e que estude nos livros tudo isso, né? Porque isso fica mais pendente. Pode? Ah, o pessoal fala que tem assim, tem as glândulas, né? Tem o emocional, tem o físico e tem o espiritual. Então, assim, problemas de coração cardíaco que você tem, sofrimentos grandes, acaba dando umas dores, umas doenças naquela região também. A gente sabe que excesso de orgulhos, excesso de egoísmos, excesso do quê? Tem um reflexo em alguns órgãos. A medicina chinesa sabe bem isso, eu não sei dizer agora, mas eles vão se acumulando, eles vão ficando localizados, por quê? As glândulas, eles falam assim que a nossa ligação com o perispírito são as glândulas. Se você tem problemas nas glândulas, você tem problemas mais ligados à alma, que tem que ser sanadas. Agora, há uma relação entre corpo, sentimentos, emoções e o espírito. E cada uma delas, na medicina chinesa, está localizada. Eu não sei dizer agora qual é o ponto de cada uma, mas eu sei que tem toda uma interface, e a gente tem até alguns casos de mediunidade que a pessoa fala, grandes perdas, a pessoa tem problemas de câncer ou problemas cardíacos. Então, assim, tem uma relação. Agora, eu não sei dizer, como não sou médica, assim, quais são os pontos, mas tem isso sim, tá? Tem uma relação. Tudo bem? Vamos fazer, Mi? Não sei tudo, acho que tento, né?